Sobre a estreia do Coritiba, que está se preparando para viajar lá para Rio Branco, no Acre, é o Júlio Rutz, que está de volta com a gente aqui no Bate Pronto. Fala mais aí do Coxa, Júlio. Muito bem, Niares, o elenco do Coritiba, né, que hoje teve pela manhã já o primeiro trabalho, né, de preparação, visando então essa partida diante do Maitá, neste compromisso que é tido como o mais importante até aqui do Coxa nesta temporada, se não do ponto de vista técnico, mas pelo componente da grana, né, premiação financeira que fala muito alta nessa Copa do Brasil, né? Só por disputar a primeira fase, Coritiba já garante R$1.400.000, que é a premiação definida para as equipes da Série A nesta etapa do torneio. E se o Verdão, né, seguir adiante, serão mais R$1.700.000 na conta do clube. Eu conversei, com o Meia Regis, né, após a partida contra o FC Cascavel no último domingo, e ele fala, né, sobre as dificuldades que ele acabou enfrentando, né, que a equipe enfrentou no Campeonato Paranaense, e já garante o foco total pro duelo contra o Maitá. É um jogo difícil. Aqui eles já têm o conhecimento do gramado, não é desculpa, o gramado prejudica para os dois lados. A gente criou algumas oportunidades, não fizemos. E somamos um ponto que vai nos dar a permanência lá em cima. Regis, o time continua invicto e agora tem pela frente aí o compromisso mais importante até aqui no ano pela Copa do Brasil, né? Sim, agora é o foco total na Copa do Brasil, um jogo difícil fora, mas nós vamos buscar lá o resultado para sair classificado. Bom, e assim como o Regis, outros atletas do Coxa também tinham reclamado lá do gramado no Estádio Olímpico Regional. Mas o técnico Antônio Oliveira já faz um alerta. As condições do campo no Estádio Florestão, conforme a gente já debateu no primeiro bloco aqui do Bate Pronto, são ainda piores. Mas isso não deve servir aí de justificativa para a partida da próxima quinta-feira. Olha, é evidente, portanto, esse jogo tudo se decide naquele jogo. É evidente que é uma primeira eliminatória, mas respeitamos muito o adversário. Já avisei os jogadores que o gramado é 10 vezes pior do que aquele que nós jogamos hoje, portanto, nós em nenhum momento nós vamos nos agarrar a essa bengala, digamos assim, essa muleta. Portanto, nós vamos em busca da classificação, que é aquilo que histórico e ideologicamente o clube assim o pretende, e certamente na quinta-feira, a seguir ao jogo, certamente vamos estar felizes a comemorar, respeitando o adversário, porque eu já disse que no futebol não há vencedores nem vencidos antecipados, pelo menos eu nunca vi. Hoje em dia as equipas, dentro dos seus recursos, preparam-se da melhor forma, portanto, mas nós sabemos a responsabilidade e vamos dar a resposta que assim o clube exige. E ainda sobre a perspectiva aí de atuar em um gramado, né, bastante irregular, o treinador alviverde também fala, né, sobre como traçar a estratégia ideal, levando em conta esse cenário. É evidente que pode impactar, como é evidente, portanto, acho que os jogadores mais refinados tecnicamente, se calhar, estão menos aptos para jogar. Não estou a dizer que eles não vão jogar, mas se calhar temos que, muitas das vezes, adequar a estratégia às condições que nós vamos encontrar e certamente iremos encontrar a melhor que nos possa garantir a passagem à fase seguinte. E por fim, né, o Antônio Oliveira também comenta sobre a preparação mental, haja visto, né, que terá pela frente um adversário que vai enfrentar o Coritiba dando a vida, né, como se fosse uma final de Copa do Mundo. Hoje já tivemos um adversário que deu a vida, portanto, todos os adversários dão a vida contra o Coritiba. Eu também, se estivesse do outro lado, ia dar a vida. Portanto, nós temos que perceber o contexto e o clube que nós defendemos, e temos que estar preparados mentalmente e psicologicamente para perceber que o adversário vai dar tudo. Portanto, nós só temos que dar pelo menos igual a eles, porque a partir desse momento o talento dos meus jogadores virá ao de cima, e com o respeito que nós temos sempre na preparação adequada da competição, certamente vamos ter o resultado que nós queremos. Palavras do técnico Antônio Oliveira, e destacando nessa preparação da equipe, levando em conta as adversidades lá do gramado do Estádio Florestão, e também projetando esse equilíbrio de forças, né? Se do ponto de vista da dedicação o Maitá vai entrar forte, Coritiba, como ele mesmo falou, também tem que entrar no mesmo tom para prevalecer a diferença técnica.
Muito bem, 12h46, tá aí então a palavra do Regis, o Antônio Oliveira também ainda, né, no rescaldo lá da partida lá de Cascavel, mas já com o foco na Copa do Brasil, Felipe Dalck. O Coxa trabalhando aí numa semana intensa, né, de 3 jogos fora de casa, né, em Cascavel domingo passado, esse jogo lá no Acre quinta-feira e depois no domingo em Ponta Grossa um jogo decisivo, um confronto direto por posições ali pela vice-liderança do campeonato no Germano Krieger. O Coritiba neste momento, Linhares, ele tem o foco total na Copa do Brasil e eu acho que até para os jogadores os jogadores têm deixado um pouco claro isso, né? O Coxa já está garantido entre o primeiro, segundo e terceiro colocado ali, no caso, segundo ou terceiro, na verdade, primeiro não, mas quis dizer entre os 3 primeiros, né? Não tem mais, por exemplo, como enfrentar o Atlético numa semifinal, como foi ano passado. E o Coxa tá focado total nessa Copa do Brasil. Me chamou muito a atenção o Coritiba atuar com o time titular, mas daí tem um motivo. O Coritiba foi de avião para Cascavel, o Coritiba vai de voo fretado para Rio Branco, então o Coxa tem aí um descanso a mais, entre aspas, né? Porque uma viagem pro Acre não é nada rápida, né? Então assim, o Coxa vai ter essa tranquilidade, os jogadores acho que estão bem preparados para essa partida, principalmente se contar mesmo com a volta do Caio César, né? Que acho que você até comentou esses dias, né, Júlio, que ele tava treinando já, só que não tinha por que ele ir pra Cascavel, por exemplo, né? Era muito melhor deixar ele fazendo trabalho com a fisioterapia, né? Evolução na parte física, principalmente na recuperação dele, pra poder enfrentar o jogo mais importante até aqui. Só que tem aquele contraponto. Se o dinheiro é importante pro Coritiba, pro Humaitá, talvez seja muito mais. Claro, os valores são menores, né? O Coritiba passando de fase para disputar a segunda ganhou 1.700.000. O Humaitá deve ganhar 800 ou 900 mil, eu acho, sabe? Você tem a tabela, Mari? Daqui a pouquinho a gente já confere essa tabela. Mas é um valor abaixo. Acho que é 900 mil para disputar a primeira fase e 1.100.000 para disputar a segunda fase. Então você imagina a diferença que faria mais 1.100.000 na vida do Humaitá. Exato. Né? Vocês vão lembrar daquele time Afogados da Engazeira, que venceu o Atlético Mineiro. Os caras construíram um CT. Independente do Pará também, a mesma coisa. Ele disputou a primeira fase, construiu o CT, centro de treinamento, fez investimento na base. É o jogo da vida mesmo, né, pro time do Humaitá. Com toda certeza, eles têm o calendário deles, com toda certeza tem. Só que a Copa do Brasil é um dinheiro em que eles podem conseguir, que eles não vão conseguir em nenhuma outra competição. Eles podem ser campeão acreano com 12 rodadas de antecedência que não vai adiantar nada. Eles não vão ganhar o dinheiro que eles vão ganhar na Copa do Brasil. Então, é natural que seja um jogo extremamente difícil, né? E um jogo extremamente combativo para as duas equipes. Porque o dinheiro da Copa do Brasil, como o Linhares mesmo destacou, competição mais democrática do Brasil. E é por isso, porque times com pouquíssima expressão podem ganhar uma boa grana se avançar 2 ou 3 fases. E o Humaitá, que estreou na temporada no final de semana passado, ganhando do Trem do Amapá, jogo pela Copa Verde, partida única, se classificou para as oitavas de final, vai pegar o Remo do Pará lá em Belém e vai estrear só no campeonato estadual depois do jogo contra o Coritiba, né? Até a partida tá marcada para o sábado, menos de 48 horas depois, essa curiosidade aí no calendário do Humaitá. Contra o Andirá, né? Isso. Andirá, o time Só a situação é 750 mil para participação, né? Porque o Humaitá tá no grupo 3, que é dos outros times, no caso, né? O grupo 2 é dos times ranqueados, melhores ranqueados, no caso, e o grupo 1, que é o time da Série A do Campeonato Brasileiro. E daí, se passar de fase, 900 mil reais. Ganha 750 pela primeira fase. 750 para jogar a primeira fase. Isso já cai lá, independente do resultado. Independente do resultado, assim como o Coritiba, independente do resultado, já ganhou 1.400.000 reais. Pix já tá feito. Pix já tá feito. É isso. Precisa ver também lá, tirar um extrato pra ver se já caiu na conta, né? E só lembrando, né, que quem avançar entre Coritiba e Humaitá vai enfrentar na segunda fase o vencedor do confronto entre Real Ariquemes de Rondônia e o Criciúma de Santa Catarina. É Rondônia, né? Não é Mato Grosso, né? Falei Real Rondônia. Não, Rondônia. É mais longe ainda, mas graças a Deus o jogo é em Curitiba, né? Pela tabela pré-definida da CBF. Se o Coxa passar, né? Se o Coxa passar, joga em casa. Pela tabela pré-definida da CBF, o mando de campo será de Coritiba ou Humaitá, claro. E a gente achando que vai dar o Coxa. Problema dos caras lá da rádio de Ariquemes pra vir pra cá, né? Passagem. O problema vai ser deles, né? Não vai ser nosso. De novo, né, Linhares?